lava quente, penetrando no infinito. Ao passar os ismaelitas de uma cova, se ouviu um grito. Era José que gritava, seus irmãos, foi quem fez isto. Potifar compra o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador. Amados irmãos, amadas irmãs, vos saúdo com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Estamos aqui pela graça do Senhor para prosseguirmos a nossa viagem pela Palavra de Deus. Deus abençoe você que continua firme conosco e eu não tenho dúvidas de que Deus tem lhe abençoado e vai continuar lhe abençoando. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 aqui do livro de Juízes. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora. Se você não puder, ouça então a leitura bíblica. Juízes capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Verso 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, verso 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Verso 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Verso 10. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Verso 14.
Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele lhe diz: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Verso 16. E o Senhor lhe diz: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Verso 17. E ele lhe diz: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Verso 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E diz: Eu esperarei até que voltes. Verso 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Verso 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. Verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Verso 23. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. Verso 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Verso 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Verso 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. Verso 29. E uns aos outros disseram: Quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Verso 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Verso 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Verso 32. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Verso 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Verso 34.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abzeritas se juntaram após ele. Verso 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Verso 36. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Verso 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Verso 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Verso 39. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Verso 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Muitas vezes no meu caminhar, nesta estrada que trilho, sinto ferir os meus pés com os espinhos da vida. Quando estou pra cair, já cansado de longa jornada, mas Jesus me pega nos braços e me leva até ao fim da estrada. Mas Jesus me pega nos braços e me leva até ao fim da estrada. Sei que a jornada é longa e também é estreito o caminho. Meus amados irmãos, então acabamos de ler o capítulo 6 aqui de Juízes para a nossa meditação. E eu quero ler novamente com você o verso 16, que nos diz assim: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Uma linda coroa, ele diz, no fim da estrada te espera uma linda coroa. Amados e queridos irmãos, neste capítulo vemos outra vez Israel se afastando de Deus e se entregando ao pecado. Deus, desta vez, os entrega ao poder dos midianitas e amalequitas. Em meio à opressão terrível, Israel novamente clama a Deus por livramento. E o Senhor, por sua misericórdia, os ouve. E o anjo do Senhor vai ao encontro de um moço chamado Gideão e o chama para ser seu instrumento para libertar a Israel. Nos chama a atenção que, do ponto de vista humano, Israel jamais teria condições de se libertar do poderoso povo dos midianitas. Mas, conforme o verso que relemos, o segredo da vitória de Gideão à frente do pequeno exército israelita seria a presença de Deus com ele. Meus amados irmãos, aprendamos este segredo. O que faz toda a diferença em nossa vida é a presença de Deus conosco. Por isso devemos cultivar em nossa vida diária a presença de Deus. O que nos faz vencer e prosperar não é o dinheiro que temos, não são nossas habilidades, talentos, não são nossos diplomas, não é a nossa influência ou posição que ocupamos. É a presença de Deus ao nosso lado. Aleluia!
Se Deus estiver conosco, não temos nada a temer. Por outro lado, se o Senhor não estiver à nossa frente, podemos ter todos os recursos materiais, podemos ter o apoio de todas as pessoas que estão no poder, mas certamente seremos derrotados e ficaremos frustrados. Amado irmão, amada irmã, se for o caso, abra mão de qualquer coisa, só não abra mão da presença de Deus. Aleluia. É o segredo da nossa vitória diária. Louvado seja o Senhor. Querido irmão, querida irmã, cultive a presença de Deus em sua vida por meio da oração, da meditação na palavra do Senhor, da consagração e da obediência aos ensinamentos e mandamentos do Senhor. Nós precisamos, nesses dias tenebrosos em que caminhamos, estar mais próximos do Senhor, pois a presença dele é o segredo da nossa vitória até chegar no céu. Medite nessa palavra. Estou pra cair, já cansado de longa jornada, mas Jesus me pega nos braços e me leva até ao fim da estrada. Mas Jesus me pega nos braços e me leva até ao fim da estrada. Sei que a jornada é longa. Oremos, meus amados. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesta hora eu oro junto com teu filho, com a tua filha, que está nesse projeto, Senhor, lendo a tua palavra cada dia, ouvindo a tua voz falar conosco. Nesse dia o Senhor tem nos falado, Senhor, para nos livrar do orgulho, da soberba, da autossuficiência. O segredo da nossa vitória é a presença do Senhor ao nosso lado. Querido Deus, não retira a tua presença da nossa vida. Nós abrimos mão de qualquer coisa, Senhor, mas não abrimos mão da tua presença. Fica conosco, como os discípulos de Emaús disseram. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Te pedimos assim, em o nome de Jesus. Amém. Seu caminhar nesta estrada da vida, sem te ferir os seus pés, quando nos espinhos pisas, muitas vezes pensar em desistir, já cansado de longa jornada, mas Jesus quer te pegar nos braços e levar-te até ao fim da estrada. Mas Jesus quer te pegar nos braços. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos chegando então ao final do nosso quadro em mais esse dia. Desejo a você toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nesse dia. Que Deus continue lhe guardando, lhe sustentando em suas poderosas mãos, onde o irmão ou a irmã estiver. Glória a Deus. Espero você amanhã para prosseguirmos aqui, para lermos Juízes, capítulo 7. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo o nosso Deus. Pessoa que me diz